Revesti de toda a armadura de Deus. Deus, forte. Bruno, você chegou a comentar sobre o seu relacionamento com a Winnie, e é algo que me interessa muito, eu acho muito bonita. Eu queria que você me contasse um pouco mais da sua história, do seu relacionamento com ela até o casamento, como foi. A Winnie, a gente se conhece desde 2015. E a gente somos da mesma família, que é a mesma família que eu falo, nós somos da mesma igreja, nós temos nós somos ensinados a mesma visão, a mesma. Aí todas as vezes quando eu olho que eu casei com ela, eu lembro do que Abraão fez, né? Disse, vai buscar lá, uma lá da família, Isaac. Meu Deus. Vai buscar uma para Isaac lá. Então, toda vez eu lembro disso. Porque era um povo que entendia a cultura, que era para entender a cultura do Isaac. Que o pai, então, não tinha outra coisa. Aí eu fiquei, e a gente era amigo. Nós só fomos iniciar um relacionamento em 2018, 3 anos depois. Mas antes disso, a gente sempre evangelizamos, a gente orava as orações de meio-dia, nós sempre orávamos juntos, mas ninguém tinha interesse no outro, a gente estava orando. Só orando para que Deus enchesse a gente evangelizava, visitava. E quando foi aqui em 2017, 2018, aí foi num evento que é o que a gente sempre diz, quando tu menos imagina, Deus começa a mexer as coisas e tu... Aí foi quando começou a ver um sentimento, mas aí eu fiquei preocupado, porque eu tava com medo de estar confundindo a amizade, alguma coisa assim. Aí eu fiz diferente de alguns jovens, que eu vou dar logo a dica para vocês, porque se eu não posso perder essa chance, né? Porque o que acontece hoje? Hoje, o que acontece, Vantos e Lorena? O jovem, ele começou a querer se interessar, ele nem sabe se está interessado, mas ele está pensando em se interessar pela moça, ele já começa a orar e já diz para a moça que está orando por ela. ou então ele olha para ela e diz assim, vamos orar, e tipo, isso para mim não tem lógica. O que eu fiz? Eu orava, a Winnie nem sabia que eu estava orando, mas eu estava orando. Porque eu não gero expectativa nem lá nem cá. Sendo que a Winnie orava há quase 1 ano para tirar o sentimento que ela tinha por mim. A oração ao contrário ela tava fazendo, mano. Tá vendo aí? A tristeza. Ela tava orando há aproximadamente 1 ano para dizer, Deus, tira o sentimento que eu sinto. Busca alguém que ore para não ficar contigo. Aí foi tipo, nós vê isso e eu falei, até que um dia Deus começou a confirmar as coisas, e aí eu falei, porque, Bruno, Deus fala nitidamente, não, tu precisa entender que tu tem direito à escolha. Deus nunca vai tirar isso das tuas mãos. Talvez você, por escolher mal, você vai casar com uma pessoa que Deus nunca quis que você casasse com ele. Porque a escolha é sua, isso não vai mudar. Ou talvez tu vai casar com uma pessoa que eu fui felizardo, né? Mas o que eu falava? Eu fui ver os pontos que eu precisava de uma mulher. Como? Eu disse, Deus, eu quero alguém que ame mais Jesus do que eu. E que se for preciso, ela me deixa para ficar com o Senhor. Porque eu sei que se um dia eu for trocado, eu só posso ser trocado pelo cara mais incrível da terra. Então eu fui bom demais. Esse era o meu pensamento. Falei, se eu fui trocado por Jesus, cara, então eu fiz meu papel. Entendeu? Aí o que foi que aconteceu? E aí a gente começou a orar. Depois. Tá vendo que nós estamos desde 2015 que a gente conhece. Agora nós estamos em 2018, nós estamos orando ainda. Só que quando nós começamos a orar por um relacionamento, nós começamos a orar aqui quase entrando em 2018. Foi em 2017. Porque a gente foi para setembro que a gente começou o relacionamento. Mas o que aconteceu? A gente começou a orar no meio que nós vamos orar. Aí eu falei, nós vamos orar. E nós começamos a orar. Oramos, e a gente tinha decidido, se algum dos nossos líderes ou alguém de nossos pastores dissesse, não, eu não concordo, a gente não ia ter relacionamento. Tava decidido já isso. Aí eu sentei, depois a gente orou, sentou com os pastores. Os nossos pastores aconselharam, porque os pastores sempre ficaram muito preocupados, porque ele dizia que se a gente não vigiasse, alguma coisa do tipo, era dos ministérios que poderiam ter sido desfeitos. Meu Deus. Que ele dizia, Bruno, tu tem um ministério muito forte e a Winnie também tem um ministério muito forte. Então, se vocês não vigiar, o diabo pode
acabar acabando com 2 ministérios de uma vez só. E se eu falar que ele não tentou fazer isso, ele tentou isso desde a época que nós decidimos, que os pastores deixaram, que a gente foi sentar com a mãe, fui sentar a mãe 45 minutos de uma conversa, os cunhados me ajudando, porque senão não tinha dado conta. Então, foram situações, e depois o diabo começou a investir para que a gente caísse no pecado mesmo. E os nossos pastores, nós corria, dizia, pastor, tal, ele falou, então, meu filho, é casar, e a gente começou a se organizar para casar. Mas nessa brincadeira, assim, de um tempo, assim, a gente, na peleja, em algum momento a gente acaba, eu fui ver, ia fazer 4 anos, e eu não conselho isso pra ninguém, 4 anos de relacionamento, quando você é cristão. Se eu tivesse esperado mais 15 dias, talvez eu não tinha aguentado os 15 dias. Então, a gente foi e casou. Hoje nós estamos casados, estamos há 8 meses. Casamos 9/7. E o nosso casamento foi movido de muito milagre. Tu vai entrar nisso. Nós decidimos muito, assim, Deus começou a honrar a gente, mas a gente decidiu servir a Ele.